Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou iniciar resenhas aqui no canal, enciclopédia da Escola Dominical, um guia de referências práticas para a sua ED. Esse livro você pode... o autor é Emma Stone, você já sabe que esse autor é show de bola. E ele é o mesmo autor do livro que todo professor de escola dominical deve saber. E super indico para vocês, se vocês quiserem adquirir. Aí eu adquiri no congresso, tava lá. Mas aí com certeza você vai encontrar ele no site da CPAD. Eu mesmo já vi no Instagram da CPAD eles anunciando esse vídeo, tá? Esse livro. Hoje nós vamos falar sobre 20 passos, isso mesmo, o autor aqui indica 20 passos. E, gente, hoje é diferente, não é para criança, olha só. Mas a dica de hoje é como melhorar a aula bíblica para adultos. Isso mesmo, então se você é professor de adultos, então você já fica aí, que aqui o livro ele cita 20 passos sobre como melhorar a aula bíblica para adultos. Olha que interessante. Eu amei, achei super interessante essas dicas, super válidas. E como eu vejo que está precisando muito melhorar a aula dos nossos adultos nas escolas dominicais, eu quis compartilhar. Então, o primeiro passo é: o professor deve dar a aula... O professor deve dar à aula grande prioridade espiritual. Então, olha só. O sucesso de qualquer aula está no compromisso de seus líderes em alcançar, ensinar, conquistar e amadurecer os adultos em seu relacionamento com Jesus Cristo, que foi no vídeo que nós falamos sobre a finalidade da EBD. Então, o autor diz que o professor deve fazer dessa atividade de ser professor a primeira prioridade na obra do Senhor. Como assim a primeira prioridade na obra do Senhor? Porque geralmente nós temos outros cargos, nós cantamos no coro, nós somos regente, às vezes é secretário, mas o autor diz que o professor ele deve dar prioridade ao cargo de ser professor da escola dominical. E ele diz que ainda, essa dica eu amei, para professores que são casados, a liderança da classe normalmente deve envolver marido e mulher. Olha que interessante. Então, o marido e a mulher devem estar envolvidos na classe, na liderança da classe. Vamos aprender aqui que a liderança da classe ela não é só o professor, não, como muita gente pensa. Então, vamos para o segundo passo. A mesma sala deve ser usada todas as semanas. Olha aí, a segunda dica de como melhorar a sua aula bíblica para adultos. Uma sala de aula deve ser familiar para estabelecer a comunhão. É muito mais difícil construir a frequência de comparecimento se for usada uma sala diferente a cada poucos meses. Isso acontece muito com as crianças, né? Porque às vezes quem não tem sala, às vezes a gente dá aula no local, aí lá tá sol, no outro domingo a gente já vai para outro local. E como é importante isso daqui para melhorar o aprendizado. O terceiro passo é: consiga que os membros ajudem a decorar a sala. Eu achei isso super interessante, porque as pessoas pensam que ter a classe de adultos não precisa de fazer nada, né? Geralmente a classe são dentro da igreja, mas aqui, consiga que os membros ajudem a decorar a sala. A comunhão íntima e próxima é construída por meio dos projetos de classe. Um dos melhores projetos para promover a coesão do grupo é melhorar a sala com papel de parede, novas cortinas ou pintura das cadeiras. Então, essas atividades elas vão fazer com que os seus alunos usem os seus talentos para fazer a obra de Deus, porque muitas vezes um de seus alunos eles não conseguem, não tem o talento, não consegue dirigir um culto, mas ele manda super bem numa pintura, então ele pode usar o seu dom para fazer a obra de Deus, ele vai se sentir útil na obra do Senhor. Quarto passo: conduza encontros regulares para a oração nas aulas. Olha que interessante. Da mesma maneira como uma igreja cujos membros oram juntos progride, também uma escola dominical que realiza reuniões regulares de oração também cresce, também progride e conquistará grandes vitórias espirituais na vida dos seus membros. Aí dá dicas, você pode fazer um café da manhã mensal, em uma manhã de sábado para oração, ou um período de oração em sala antes da visitação. Que dica bacana, gente. E o quinto passo é: sirva ao Senhor como uma classe. Então, da mesma maneira como os projetos da classe fortalecem a unidade da classe, também o serviço espiritual fortalecerá os indivíduos. Então, você pode
unir a sua classe, juntar a sua classe para vocês servir juntos na obra do Senhor. De que maneira? Você pode fazer um projeto para arrecadar dinheiro para os missionários, você pode fazer um projeto de arrecadação de cesto de alimento, ou você pode levar a sua classe para fazer uma visita ao orfanato ou ao abrigo de idosos. Pode chamar sua classe para fazer a limpeza da igreja. E isso é muito interessante, gente. É muito legal. Com certeza, os adultos e os jovens que estão dentro também dessa classe de adultos, eles vão amar essa interação, essa aula, essa dinâmica que você vai trazer para as suas aulas. E o sexto passo é, dê à classe um nome característico. Olha, as pessoas costumam dar um nome só para as classes de crianças, mas aqui também está dizendo que é interessante dar nome para a classe também de adultos. Os membros se identificarão mais prontamente com a classe se ela tiver uma identidade exclusiva. Além disso, os potenciais membros acharão a classe mais agradável. Então, você vai escolher um nome aí que inclua o seu grupo etário, a sua missão, o seu propósito, a localização geográfica. E também você pode fazer uma votação, pedir que todos indiquem os nomes, né? E fazer uma votação. E o sétimo passo é escolha um logotipo para a classe. Olha que legal, eles vão amar. Então, da mesma forma como uma igreja ela pode usar uma imagem para representar a igreja, você pode também escolher um logotipo para representar a sua classe. Quem sabe você também pode mandar fazer camisetas com o nome da classe, com o logotipo da classe. É muito legal isso, gente. E oitavo passo é escolha um lema para a classe. Olha aí, para complementar, né? Vai ter o nome, vai ter o logotipo, agora precisa ter um lema. Então, da mesma forma como uma igreja usou o lema vale a pena dirigir até lá, uma classe poderia usar um lema, como por exemplo, onde a Bíblia é ensinada e a comunhão é conquistada. Nono passo, crie um papel de carta e envelopes especiais. Então, por exemplo, tem ocasiões que os seus alunos poderão fazer cartas, folhetos para enviar aos membros da classe. Você mesmo ou seus alunos podem também fazer isso para enviar a outras pessoas lá fora, para que eles possam vir visitar, ou você mesmo pode fazer para enviar para os seus membros. Por exemplo, final de ano, pode enviar o cartão, né, para os seus membros da classe. É muito interessante. E o 10º passo é distribua um jornal ou um periódico da classe. Ai, gente, eu achei isso aqui super legal, apesar de querer muito do líder, do professor, mas eu amei essa ideia. Se eu pudesse, eu faria sim essa ideia aqui na igreja. Eu acho super legal ter um jornalzinho. Deve haver uma comunicação regular com cada membro, semanalmente, mensalmente ou a cada 2 meses. Como alguns membros não comparecem regularmente, de modo assim a classe, aí através do jornal eles poderiam ficar informados com as atividades que aconteceram, eles poderiam também ver algum lembrete, aí esse jornal poderia você até fazer mesmo no computadorzinho, na folha mesmo Chamex, né, fazer lá no computador e depois imprimir uma folhinha e fazer tipo um folhetinho mesmo. Nem seria o jornal, mas fazer tipo um folhetinho mesmo e colocar informações da classe. E, na verdade, poderia ser de toda a escola dominical em geral, para dar para todos os membros, né? E incentivar até aqueles que não gostam de ir para a escola dominical. Aí também, achei super legal essa ideia. Aí ele fala aqui, ó, que pelo menos 5 tipos de conteúdos deveriam aparecer nos jornais da classe. Primeiro, notícias a respeito de eventos futuros, o nome dos visitantes que foram à aula, e, em terceiro lugar, os projetos de classe, as estatísticas como comparecimento, ofertas, número de visitantes e incentivo por parte do professor, né? Uma mensagem de incentivo. O 11º passo é escolha líderes e trabalhadores. Olha só que interessante. Cada classe deveria ter um presidente, viu, gente, que cuidasse dela. Em algumas classes, ele é chamado de líder da classe ou diretor da classe. O presidente da classe é diferente do professor, cuja principal responsabilidade é o ministério da palavra de Deus. A classe também precisará de um secretário ou tesoureiro. Aí 1 ou 2 pessoas, dependendo do tamanho da classe. Uma pessoa pode servir como vice-presidente com 2 ou 3 funções, ou as funções podem ser divididas em 3 pessoas, chamadas primeiro vice-presidente, segundo e terceiro. O primeiro vice-presidente seria encarregado de alcançar as pessoas. Então, aqui vai dividir as funções, o que eu achei super interessante. Porque às vezes a gente como professor tem que fazer tudo, tem que visitar, tem que cuidar do aluno, tem que fazer tudo e a gente não consegue, falha, né? E o trabalho não fica legal.
Aí o segundo vice ele estaria encarregado de atender às necessidades da classe. Isso envolve visitar os doentes, acompanhar os ausentes e lidar com as necessidades especiais. O terceiro vice-presidente deveria lidar com a publicidade e os anúncios, tanto do alcance de evangelização como de eventos especiais. Vocês viram que interessante, como fica tão legal que se acontecesse dessa forma aqui, como seria bem mais produtiva a escola dominical? O 12º passo é equilíbrio, evangelismo e educação. Então aqui o autor fala que algumas classes de adultos elas têm um forte alcance em evangelizar, na evangelização, porém ela falha na parte de educação, no ensino lá da palavra na escola dominical. E aí acaba perdendo também muitas pessoas. Ela ganha muito e também acaba perdendo muito. E ele diz que as duas coisas, elas são necessárias, o evangelismo e a educação. Mas o segredo para que a classe seja bem sucedida é ter equilíbrio entre essas duas coisas. A igreja, ela focar bem, trabalhar bem na evangelização, mas ela também trabalhar bem na parte de educação, para que ao mesmo tempo que ela possa ganhar, ela possa vir o quê? Ensinar, ela possa... que aquela pessoa possa ter sua vida transformada, que aquela pessoa fique na igreja, não chegue e depois vá, porque não gostou do ensino. Então, o 13º ponto é vincule membros ao culto de adoração. Então, aqui está dizendo que algumas classes elas acabam se afastando da igreja local. E é o que eu falei no vídeo anterior, que a escola dominical ela não é uma organização separada da igreja. A escola dominical é a igreja, é como se fosse um departamento. Então, incentive que os seus alunos estejam também nos cultos que acontecem da igreja, da mesma forma que eles estejam na escola dominical. Incentive as pessoas que estejam no culto a ir para a escola dominical. É tudo em conjunto. A 14ª dica é use um data show. Então, se a sua igreja tem acesso a data show, tem essas coisas, gente, use essas coisas, porque eu falo muito isso aqui, que às vezes limita o ensino só à revista e ao falar, e dessa forma não aprende. Aprende muito mais hoje em dia as pessoas quando elas estão vendo, não é? Vendo, ouvindo e pegando também as crianças. É bom as crianças pegarem recursos também para elas aprenderem mais. Então, usa o data show, você como professor de adultos, como professor de jovens, porque hoje em dia o mundo é muito tecnológico, então as pessoas gostam de ver uma coisa ali. Então, tem cada coisa legal na internet que você pode usar a favor da sua classe para melhorar as suas aulas. Então, use, usufrua desse recurso. E se você não tem, procure outros recursos, outro meio. Você pode... Flanelógrafo a gente usa muito com criança, mas você também pode usar com adulto, que vai se chamar super atenção deles, vai ajudar bastante. Você pode usar também de recursos materiais, levar alguma coisa que tenha a ver com a lição para falar. Então, usa essa criatividade de usar recursos, de usar métodos pedagógicos. O 15º passo é bem interessante, que diz assim, forneça lanches. E ele fala assim, que ainda que algumas pessoas venham se opor ao lanche dentro da igreja, tem uma pesquisa que aumenta muito a tendência... cresce muito na igreja de pessoas durante a escola dominical, e que o momento do café da manhã é um momento ali, não é só pensando assim em comer, mas é um momento de comunhão entre os irmãos, onde os irmãos podem interagir um com o outro, pode ter aquela amizade, entendeu? Então isso é bem legal também. Aqui a gente faz assim, não faz todos os domingos porque fica pesado, mas faz no final do trimestre, para não ficar pesado para todo mundo. 16º concentre-se nas necessidades. Uma coisa é ensinar a Bíblia, mas é algo totalmente diferente aplicar a Bíblia às necessidades dos membros da classe. Então isso aqui é para você conhecer as necessidades dos seus alunos. Conheça os seus alunos. Não só vá para a escola dominical com, eu sou na escola dominical, eu sou professor, só vou dar aula e pronto, acabou, vou embora. Não, pergunte para os seus alunos como foi a semana, procure conhecer se eles estão passando por algum problema, ajude-os em oração. Se você fazer perguntas sobre eles, dê oportunidade para que eles se expressem, espere eles falar, ouça eles falarem, fica sabendo qual é a condição espiritual dos seus membros, né? Conhecer realmente a vida dos seus alunos, as suas dificuldades. Se ele não foi na classe, não foi na aula, você vai saber, olha, ele faltou por causa disso, deve estar acontecendo isso, vou ligar para ele para saber o que é. Então, o outro 17º é certifique-se de que haja alguém à porta. Então, a porta da classe, tem a classe, né? Para receber os alunos, você pode colocar lá uma pessoa, escalar uma pessoa para que ela possa receber os seus alunos. E às vezes pode já ir fazendo a chamada, anotando quem chegou, os visitantes, para que receba eles com alegria, com sorriso.
E aqui tá dizendo também, use etiquetas com nomes. Às vezes a gente pensa que é só para as crianças, né? Mas aqui tá falando que se usar etiquetas com o nome das pessoas, fica melhor para que eles possam interagir. Principalmente, essa dica é válida para quem tem classe grande, com número grande de pessoas, né? Para que se conheçam melhor. Fique mais fácil. 19º é, defina objetivos para novos visitantes. Então, todas as pessoas sabem que deve trazer pessoas, novos amigos para a escola dominical, mas às vezes a gente não acaba fazendo isso, às vezes a gente esquece de visitar as pessoas. Então aqui dá uma dica super interessante que você pode promover um domingo de objetivo em que todos serão responsáveis por trazer um amigo. Para conseguir 100% da cooperação, peça que cada pessoa diga o nome da pessoa a ser convidado 2 semanas antes do domingo do objetivo. Então, os alunos deverão orar por essa pessoa, escrever uma carta convite especial ou fazer um convite especial por telefone. Essas pessoas que serão os objetivos específicos e que receberem o convite específico, usualmente comparecerão. Então, olha que dica super legal. Então, você pode fazer isso aqui uma vez por mês, na sua classe, domingo de objetivo, para que eles possam trazer os colegas deles para que venham à escola dominical. É muito legal. E 20º faça com que a aula seja amistosa. Muito frequentemente a escola dominical é considerada um lugar monótono. E é isso que eu falei nos outros vídeos atrás. Hoje em dia as pessoas têm essa visão, que a escola dominical é chata, que é cansativo, é só ensino, dá sono. E realmente muitas escolas dominicais têm sido assim, muito monótonas. E por isso tem baixado o número de pessoas na escola dominical. Então, as pessoas acham que é uma hora enfadonha da manhã de domingo. Então, somente os que estão no comando podem mudar essa atitude. Olha, gente, que interessante. Somente o pastor, somente o superintendente. Mas, às vezes, eles estão tão cegos espiritualmente, assim, que não conseguem ver. E outras vezes pensam que o que estão fazendo confia tanto na força do seu trabalho que pensa que está bom, mas, na verdade, não está. E outras vezes querem desistir do trabalho. Isso dói muito no meu coração, porque existem diversas estratégias para melhorar a escola dominical e desistir é uma opção que não deveria existir no vocabulário de pastores, gente, na atualidade, porque atualmente a igreja precisa do ensino, a igreja precisa da palavra, tem muita gente perecendo por falta do conhecimento da palavra. A Bíblia diz, se decidirem ser amistosos, a classe será receptiva aos visitantes e aos novos membros. Então, tem várias coisas que o pessoal, os pastores, os superintendentes, os professores juntos, reunidos, podem fazer em prol da escola dominical para melhorar, para que dê mais gente, para alcançar pessoas. E desistir, gente, é uma opção que não deve existir na nossa lista. Então, eu super estou orando pelo nosso Brasil, por todas as escolas dominicais do mundo inteiro, para que permaneça, para que continue, para que o Senhor dê sabedoria para os nossos líderes, para que eles possam conduzir bem a escola dominical. Então, o autor diz, esses 20 passos não garantem o crescimento, pois o crescimento eterno ele vem de Deus. Mas, se esses 20 passos forem seguidos, Deus poderá honrar os seus esforços e fazer com que a escola cresça espiritualmente, além de numericamente, que não é importante crescer só em números, mas espiritualmente também. Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham assistido esse vídeo até o final e tenham gostado bastante e tenham ajudado bastante pessoas, tá? Um grande beijo para vocês. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Tchau!